Oi Book Crunchers, aqui é o Henri Beneto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante. E para fechar esse mês de janeiro com chave de ouro, eu trago para vocês a vídeo opinião, que eu tenho certeza que tem muita gente por aí esperando aqui no canal. E a hora finalmente chegou, pois hoje eu vou fazer um vídeo totalmente dedicado a A Química, da Stephenie Meyer, lançado por aqui pela editora Intrínseca. Se eu for, eu vou. Esse foi um livro que chegou por aqui dividido totalmente as opiniões, e eu resolvi fazer um veredito totalmente diferente sobre a química, onde eu vou compartilhar para vocês todos os pontos positivos que eu achei no livro e os pontos negativos também que infelizmente tem. Enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, antes de fato começarmos a falar sobre o melhor e o pior de A Química, obviamente eu tenho que compartilhar com vocês um pouquinho sobre a sinopse dessa nova história da Stephenie Meyer. Em A Química nós vamos conhecer a história de uma ex-agente de um órgão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que ele é tão secreto e tão poderoso que nem tem nome. Essa agente, que no começo do livro nós não sabemos o nome dela, nesse exato momento está fugindo da própria agência, pois ela e seu antigo chefe acabaram descobrindo algo que não era para eles saberem, e por isso os poderosos dessa agência resolveram eliminar tanto ela quanto o seu antigo chefe. A grande questão é que ela que tinha ido no banheiro na hora conseguiu fugir, e ela já está fugindo há alguns anos. Vez ou outra, algum assassino da agência consegue encontrar ela, mas devido às várias armadilhas que ela apronta, ela consegue sempre se safar. Mas quando a história de A Química começa, a gente acaba encontrando um dos caras super poderosos dessa agência, e ele meio que levanta uma bandeira de paz e fala que precisa dela para uma última missão, por assim dizer. Uma missão que vai livrá-la de ser perseguida para sempre por eles, e que meio que vai limpar o nome dela. A gente aceita, meio que desconfiando dessa história, e ela descobre que vai precisar arrancar informações de um pacato professor de uma escola pública de Washington, que segundo essa agência está tendo contatos com órgãos terroristas e o tráfico de drogas internacional, e que está planejando um grande atentado nos Estados Unidos. E é por esse motivo que a gente acaba aceitando participar dessa missão, sem saber muito bem se é uma missão real ou se é ou não uma armadilha. Basicamente é isso que eu posso dizer sobre A Química, sem entrar em muitos spoilers. Acho até que eu já contei muita coisa sobre esse livro aqui, mas vamos ao que interessa, vamos ao que eu achei de positivo em A Química e o que não foi tão legal assim. Muito bem, como eu disse lá no Twitter, quando eu comecei a ler o livro e avançar na história, A Química é o livro mais Stephenie Meyer e menos Stephenie Meyer da bibliografia da autora. Eu tenho certeza que é por conta disso que ele vem dividido tantas opiniões, até mesmo entre os próprios fãs dela. E de fato, ele é um livro difícil de ser lido. Não foi uma leitura rápida para mim. Ele é escrito em terceira pessoa, diferente das outras histórias que a Stephenie Meyer escreveu. O texto dele é extremamente descritivo, ela descreve muita coisa nesse livro. Tanto de cenários, quanto de roupas que os personagens estão usando, quanto da própria ação. E você percebe que a Meyer fez uma pesquisa extensa sobre química, sobre biologia, ela fez uma pesquisa extensa sobre armas. Isso vai deixar o texto mais pesado, vai deixar o ritmo mais lento. E assim como eu sei que isso pode cansar muitos leitores, e em algum outro momento poderia me cansar de verdade, no momento que eu peguei A Química funcionou totalmente para mim, e eu achei que funcionou totalmente com a própria história que a Meyer estava se propondo a contar aqui. Em A Química nós vamos ver uma Meyer se esforçando para sair de sua zona de conforto. Isso está presente em cada página do livro, sem sombra de dúvidas, e acaba também rendendo uma das protagonistas mais fortes e mais inteligentes que a Meyer já escreveu. Para quem já leu todos os livros dela, nós temos a Bella, a Peregrina e a Britannia, que são três personagens muito distintas, e que ela conseguiu, ao criar essa agente, criar uma outra personagem totalmente distinta dessas três. A Química, ou a Espirradeira, como depois ela vai saber que tem um apelido aqui, ela é muito inteligente, ela consegue bolar planos com componentes químicos e armadilhas para os captores dela de alta precisão. E mesmo ela sendo uma mulher comum, por assim dizer, ela não é mais forte, ela não é mais rápida, ela não é perita em armas também, mas a inteligência dela faz ela
dela ficar incrivelmente forte e acima dos oponentes dela. E eu achei isso extremamente sensacional. Isso acaba puxando também a incrível inversão de valores que a química vai trazer, principalmente para um livro da Stephenie Meyer, onde nós vamos ter uma protagonista feminina extremamente forte e um protagonista masculino extremamente frágil. Ao tempo todo é ela que está ali para salvar o cara e não o cara que está ali para salvar ela. E para alguém que veio de Crepúsculo, tão criticado justamente por essas questões, foi um avanço tremendo. Não reconhecer esse avanço tremendo do texto da Stephenie Meyer, eu acho a coisa mais injusta do mundo. E outro ponto que me chamou bastante a minha atenção em A Química foi com relação as cenas de ação, as cenas de violência presentes nesse livro aqui, e que eu vou confessar pra vocês, algumas me chocaram um pouco. Meu Deus, isso não é meu mundo, meu Deus, isso não é meu mundo, meu pai. A partir de uma delas foi que o livro engatou pra mim de uma forma que eu não esperava. Quem já leu o livro deve imaginar qual é. Foi uma cena bem cruel, em que eu falei, ok, eu vou parar um pouquinho de ler, pois a cena tá realmente me afetando de verdade. E que eu não esperava de verdade que Stephenie Meyer fosse escrever algo do tipo em um livro dela. Ela vai investir bastante em cenas de lutas bem duras, e isso me conquistou e me cativou completamente, pois como eu disse, eu nunca ia imaginar um livro da Stephenie Meyer e em determinados momentos tivesse foco em luta corporal, que tivesse foco em cenas de tiroteio, da forma como ela apresenta aqui em A Química. Agora começando a falar sobre o que eu não gostei de A Química. Meu primeiro ponto, assim, que eu acho que foi um problema pra mim na leitura do livro, foi na forma como a história demorou a engatar. No começo da história nós temos a Química, a protagonista da história, totalmente sozinha, fugindo. Ela não interage muito com as pessoas. Então, nós temos um texto em terceira pessoa, com a protagonista sozinha, quase sem diálogo. E os primeiros capítulos praticamente não possuem diálogos, o que deixa o texto bem mais lento, e o ritmo do livro nas primeiras 100 páginas com certeza foi difícil para mim engatar. Mas aí a Química vai sair em missão, e foi a partir desse ponto que a história começou a ter um gatilho para mim, que no Assessor de Dúvidas o começo foi muito difícil. Outro ponto que eu achei que poderia ter sido trabalhado e que poderia ter sido melhorado é a discrepância no decorrer da história do tom que a Meyer apresenta aqui. Em alguns momentos nós temos um tom muito sério, e em outros momentos ela vai introduzir o romance da história, pois sim, é um livro da Stephenie Meyer, obviamente que ia ter que ter um romance aqui. Isso ficou meio discrepante, pelo menos na minha percepção, e a mudança de tom era muito abrupta para mim. Mas nenhum desses dois pontos negativos para mim pesaram tanto quanto o protagonista masculino desse livro, que é o professor Daniel. O Daniel é a missão da Química, ela precisa retirar algumas informações dele, mas por N motivos eles acabam virando aliados. Obviamente os dois vão virar interesse amoroso um do outro, mas o meu problema com o Daniel é que ele é uma planta. Tecnicamente, ele seria a pessoa inocente, o ser humano comum em um universo de cabeça para baixo, mas o Daniel, no meio desse universo, era comum até demais. Ele sempre meio que acabava se colocando em perigo, porque ele, eu acho que eu estava ajudando, e nunca estava ajudando. E sem falar que a forma como os sentimentos dele surgem pela Química é muito um estalar de dedos. E aliado ao carisma de uma porta que ele tem, isso complicou muito, porque no fim eu não estava torcendo muito por ele. Na verdade, acabei shippando muito mais a Química com o Kevin, que é um outro personagem. Eu não vou explicar quem é o Kevin, você vai precisar ler o livro para descobrir quem é. A construção do relacionamento deles foi muito melhor do que a da Química com o Daniel. E era um personagem com mais personalidade, ele era mais engraçado, mais divertido. Mesmo eu sabendo nem por um minuto que assim nem ia passar pela cabeça da Química em olhar pro Kevin de outra maneira. Eu shippei ela muito mais com o Kevin do que com o Daniel, que é o protagonista da história, que eu achei um personagem planta. Troco por outro. Muito bem, Paulo. Entretanto, mesmo a Química tendo o pior protagonista masculino da Stephenie Meyer de longe, e assim, de longe mesmo, Daniel é tapete de todos, ele não conseguiu ofuscar todos os pontos positivos que eu enxerguei na história que a Stephenie Meyer trouxe. Como eu disse, eu enxerguei de verdade uma evolução da autora.
Você percebe que a Stephenie Meyer está tentando sim sair da sua zona de conforto. É um livro com um ritmo totalmente diferente das outras histórias dela, com uma narrativa totalmente diferente. E mesmo que ela tenha sempre a necessidade de criar um romance em suas histórias, isso vai ser uma marca dela para sempre. É um livro que se difere do restante da sua bibliografia e que eu acho que vai agradar mais quem gosta de A Hospedeira do que quem gosta de Crepúsculo. Mesmo ele sendo bem diferente de A Hospedeira também. Enfim, dei 4 estrelas para Química de Stephenie Meyer e vamos acompanhar e vamos ver qual vai ser a nova história que a autora vai trazer depois de A Química. Muito bem, pessoal, esse foi o meu vídeo com o melhor e o pior de A Química da Stephenie Meyer. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, pois vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne Book Crush e seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde geralmente posto todas as novidades durante a semana. E eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads. E aí, você já leu A Química? Você pretende ler A Química? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar sobre esse novo e polêmico livro da Stephenie Meyer. Pois aqui foi o Ir Beneto para mais um vídeo veredito do canal na minha estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.